Lembrem-se, irmãos, que o problema e a razão que Paulo escreve essa carta a Timóteo visa exortar acerca de alguns falsos mestres que haviam entrado na igreja e estavam tentando conduzir o rebanho para longe do Evangelho de Cristo. Você lembrar, voltando comigo no texto, irmãos, ele diz, não é? Ele usa essa expressão no verso 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, E você vai perceber que Paulo tinha uma preocupação com aqueles que se chamavam mestres, apóstolos e profetas na igreja, e que ele já havia alertado, como já vimos em Atos capítulo 20, 28 e 29 particularmente, quando ele descreve que na saída dele, assim que ele saísse de Éfeso, levantariam e surgiriam do meio da igreja falsos mestres que iriam conduzir o rebanho para longe de Cristo. E essa é a preocupação de Paulo. Então, ele trabalha primeiramente mostrando, e nós já vimos isso nas sessões anteriores de Timóteo, irmãos, quando ele lida com respeito à lei de Deus, ele diz como a lei, ela, quando usada de modo errado, ela leva à destruição. E como é que eles ensinavam isso? Farisaísmo, legalismo, isso era ensinado dentro da igreja, levando à destruição da igreja. E Paulo diz, como se deve usar a lei de Deus, qual o propósito da lei de Deus. E vimos domingo passado que a lei de Deus ela é usada de 3 maneiras básicas. A primeira é conduzir o pecador a Cristo, quando a lei diz que aquilo que ela exige, o que você deve fazer, ela mostra a tua total incapacidade de cumpri-la, e ela aponta para Cristo, o único que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Então nós somos levados a Cristo. A outro uso da lei é o que é chamado a restringir o mal no meio da sociedade. Quando o mal ele tenta se soltar ou se colocar na sua totalidade, a lei de Deus ela restringe o mal em todas as épocas. E por último, que é como um modo de vida, como nós chamamos a lei de Deus propriamente, o seu uso propriamente, que é o uso para a santificação, o modo como eu devo andar, o modo como eu devo viver depois de ter sido salvo. E Paulo então corrige e mostra como isso deve acontecer. E ele agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai se colocar como um exemplo de como isso aconteceu, como ele entendia a lei, como ele aplicava a lei antes de Cristo e o que Cristo fez com ele. E o poder desse evangelho na vida de Paulo passa a ser um padrão e um exemplo para todos os outros que vivem no mesmo estado que ele se encontrava. Por isso, então, 2 coisas importantes antes de nós analisarmos o texto com mais detalhe, irmãos. Primeiro, perceba que o texto começa no verso 12 com a palavra, literalmente, com associação com gratidão. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Perceba que Paulo tem a clara consciência de que aquilo que ele deve à obra do Senhor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 13 ele diz assim, irmãos, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Perceba os termos, eu sou grato a Deus, porque a graça me alcançou, porque obtive misericórdia da parte de Deus. Ainda no verso 14 ele diz, transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu fui alvo da misericórdia com a graça que me foi manifestada. E olhe no verso 16 ainda,
mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Perceba, num texto tão pequeno, misericórdia, graça, é o que Paulo descreve, aquilo que veio sobre ele. Ele passa a revelar o estado que ele se encontrava e que o Senhor fez de fato na sua vida. Acontece que o texto começa com gratidão e termina com louvor. O verso 17 diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Eu sou grato a Ele, por toda a eternidade seja o louvor pelos séculos dos séculos. Graça e gratidão, graça e o reconhecimento do favor recebido. Na nossa língua são palavras aparentemente distantes, mas elas têm, na realidade, na língua grega, elas têm a mesma raiz. A graça e gratidão têm a mesma raiz. E qual o grande passo disso, irmãos? É que a graça, ela não é fraqueza da parte de Deus para com o pecador. A graça não é o Senhor simplesmente deixar de olhar para o seu pecado e deixar você viver no pecado, e mesmo assim Ele vai dizer que você é dele, que pertence a Ele, mesmo vivendo na iniquidade. A graça, ela não é a demonstração de fraqueza, a graça é a demonstração de poder, porque ela vai produzir duas coisas fundamentais: gratidão e louvor ao Senhor. Se há uma marca na alma de todo aquele que foi alvo da graça de Deus, é um coração grato. Se há uma marca no coração de todo aquele que foi alvo da graça de Deus, é o louvor dado exclusivamente a Deus, o reconhecimento de tudo o que eu tenho vindo da parte dele. A graça que produz gratidão, essa é a imagem muito clara que o texto nos coloca. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, com aquele que teve misericórdia de mim. Vamos então olhar para o texto e pensar em dois momentos específicos na vida de Paulo aqui, que ele vai usar como padrão para mostrar o que o Senhor fez na sua vida e que serve de padrão para nós e de exemplo para nós como igreja do Senhor. Primeiro aspecto, irmãos, você vai olhar para aquilo que Paulo diz, o que o Senhor fez dele. E no outro momento, você vai perceber o que ele era. Então, a obra do Senhor é gloriosa e ele é grato a Deus porque, baseado no que o Senhor fez da pessoa dele, o que ele era e o que o Senhor o tornou. Mas ele começa dizendo, literalmente, a gratidão por aquilo que Deus fez por ele. E no segundo momento, ele vai recuar um pouco mais, dizendo: eu vou lhes mostrar agora, não simplesmente o que o Senhor fez por mim, mas o que eu era e o estado em que eu me encontrava quando ele veio ao meu encontro. E essa é a segunda parte da sessão que nós podemos analisar. Então, olhe comigo no verso 12 e 13, irmãos, no primeiro momento. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Perceba, primeira coisa que o Senhor fez com ele, o Senhor o fortaleceu. E aí, quem foi que o fortaleceu? Cristo Jesus. É muito importante aqui, depois vai ser muito importante lá na frente, por que ele usa o termo Cristo Jesus? Falaremos disso um pouco mais na frente. Ele diz ainda: nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ora, ele diz três coisas. Primeiro, que ele me fortaleceu, que o nosso Senhor, que me considerou fiel. E terceiro, irmãos,
que designando-me para o ministério. Paulo, ele dá graças ao Senhor Jesus Cristo, porque ele foi aquele que o colocou no ministério. Chamado ministerial, irmãos, é um trabalho de Cristo, não é um trabalho dos homens. Não é o homem que se coloca dentro do serviço do Senhor, é o Senhor quem chama, é Ele quem opera. E é muito importante ver isso. O próprio Paulo, descrevendo isso em Atos, no capítulo 26, não é? 26, 16, 17, ele diz o seguinte: quando ele descreve aquilo que o Senhor fez por ele diz: o Senhor falou a mim, levanta-te, coloque-se de pé, pois eu me revelei a ti com esse propósito, para fazer de ti um ministro, uma testemunha dessas coisas que você tem visto e das coisas que ainda você verá. Ele diz: eu vou fazer ministros, Atos 26, verso 16 e 17, ele declara isso. O Senhor se revela a ele e diz: levanta-te, com base naquilo que o Senhor tem revelado a você, você vai se tornar ministro do Senhor. Deus, irmãos, condenava os falsos profetas por esse princípio. Lá em Jeremias 23, 31, o profeta diz: eu não enviei esses profetas, entretanto eles foram. Eu não falei a eles, entretanto eles profetizaram. Os falsos profetas, eles falam de si mesmos. Eles vão quando não são enviados. Eles falam quando o Senhor não falou com eles. Eles não têm consciência exata. E o que Paulo está declarando é: eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi quem me colocou no ministério. Os ministros, irmãos, propriamente dito, podemos declarar assim, eles não podem se fazer ministros por si mesmos. Porque Paulo descreve Jesus Cristo, e lembra, irmãos, Jesus é o Salvador, Cristo é aquele que é ungido de Deus, aquele que tem os 3 ofícios, aquele que é profeta, sacerdote e rei. E lembre-se, ele é o ministro da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o pregador na igreja. E quem são esses que ele chama para exatamente dar continuidade ao ministério da palavra? Lembre-se, exatamente isso. Cristo é o profeta e é Ele quem chama aqueles que vão continuar proclamando a sua vontade revelada, como está registrado nas Sagradas Escrituras. Essa é a obra de Cristo, irmãos. Como rei, como cabeça, como profeta, como mestre da igreja, esse é um trabalho de Cristo, é Ele quem faz isso na igreja. É claro, e é importante abrir esse detalhe, é claro que no período que nós vivemos, na igreja do Senhor que vivemos, irmãos, é muito claro entender isso, que é o Senhor Jesus quem chama os ministros, presbíteros, pastores. Isso associado com a igreja, é por meio da igreja que isso vai acontecer. Não é o indivíduo que particularmente teve uma visão pessoal e vai começar o ministério, é porque eu tenho o ministério segundo o meu entendimento. Não, a igreja do Senhor precisa reconhecer o seu chamado. Ninguém é pastor de si mesmo, ninguém é mestre de si mesmo, mas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o Senhor chama para o ministério, Ele torna adequado para o ministério. Aquilo que nós conhecemos, aquele que chama é aquele que qualifica. Perceba, irmãos, Paulo não era em nada adequado para a obra, nem tinha mesmo habilidade para isso. E Cristo é quem vai fazer isso.
É o Senhor quem vai produzir isso. Veja o reconhecimento de Paulo no texto: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E é importante frisar, irmãos, que lembre-se que fidelidade não foi porque o Senhor olhou para Paulo e disse: você é alguém fiel e eu vou te chamar para o ministério. Não há fidelidade pessoal, senão há aquilo que é dado pelo próprio Deus. O Senhor não concede habilidades meramente, mas fidelidade àqueles a que Ele chama ao ministério. Lembra que ele diz isso a Timóteo. Paulo diz: uma coisa só eu te peço, que você seja encontrado fiel. A única preocupação de Paulo a Timóteo posteriormente vai ser que você seja um homem fiel, que você não se aparte da verdade. Ele me contou como alguém fiel. Ninguém é tratado como alguém fiel se Deus não o fizer fiel. Nós somos servos de confiança, irmãos. Nós somos literalmente, nós temos um compromisso de confiança. O Senhor entrega a sua palavra e a sua igreja para que aquele que foi chamado zele por ela. E Paulo diz: o Senhor fez isso comigo. É tão claro, irmãos, que o ministério é favor de Deus, que Paulo começa o verso dizendo: eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que isso veio do Senhor. Eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo, a Jesus Cristo nosso Senhor, que me colocou no ministério. Agora, Paulo olha e veja, irmãos, ele está se dirigindo a Timóteo e também à igreja, mostrando claramente que aquilo que ele é, foi o Senhor quem o fez. Mas aí vem o segundo momento do texto, onde ele diz assim: para que vocês entendam ainda mais ainda essa graça, eu vou lhe mostrar o que Cristo fez por mim, onde eu estava e qual foi a transformação que Ele fez na minha vida. E é o que passa a acontecer nos versos seguintes. Veja, é só você prestar bem atenção na sequência. Ele diz assim, a partir do verso 13: a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Veja aqui os termos, irmãos: blasfemo, perseguidor e insolente. E aqui a insolência tem a ver mesmo com a ideia da violência. Paulo era um homem violento. Quanto a mim, perceba, a mim que noutro tempo, entende, irmãos, como ele termina: eu dou graças a Deus por ter Cristo me colocado no ministério, me tirado de onde eu estava. A mim que eu era isso contra a igreja de Cristo. Esse irmão que agora tem cuidado com a igreja foi aquele que queria matar a igreja. Você entendeu o poder desse evangelho? Paulo diz assim: a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Eu sempre me pergunto nesse texto, por que Paulo usa essas expressões, blasfemador, perseguidor, insolente, a ambos. Veja, ele blasfemava contra Deus e perseguia quem? A igreja do Senhor, e era insolente contra o Senhor e a igreja. Ele era esse homem. Você lembra que quando ele vai tratar sobre a lei, ele cita apenas a segunda tábua da lei, irmãos, nos versos anteriores. Volte comigo, por favor, não é?
quando ele diz no verso 9: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Ele cita apenas a segunda tábua da lei, do 5º mandamento ao 9º mandamento. Mas agora ele diz: no meu caso, eu transgredia declaradamente a primeira tábua. Eu blasfemava contra Deus. Eu era violento contra a igreja do Senhor. O que você pode imaginar disso, irmãos? O que Paulo aqui tem tanto nos instrui nesse particular? Eu queria que você prestasse atenção comigo, eu queria que você lesse a Bíblia comigo, lá em Atos, volte comigo de novo, lá em Atos capítulo 26, vamos capítulo 22, verso 4, e depois 26, 10 e 11, por favor. Atos capítulo 22, verso 4, diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Paulo está dizendo aqui em sua defesa o que ele era e o que Deus fez na vida dele, o que ele fazia contra a igreja. Agora, preste atenção no capítulo 26, irmãos, por favor. Capítulo 26, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. 26, 10 e 11. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Veja, eu dava o meu apoio quando matavam eles. Ele diz assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidade estranhas, os perseguia. Eu não era apenas um blasfemador, eu os fazia blasfemar. Você acha, irmãos, que um judeu poderia olhar para Cristo e ver que ele era Deus? Não, em hipótese alguma. Eles não achavam que Jesus era Deus. Naquele contexto, não. Ele era Deus, mas eles não o consideravam. Tanto é que algumas vezes tentaram matar a Cristo quando isso foi declarado. Quando Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, eles disseram: ora, quem és tu? Só Deus pode perdoar pecados. Algumas vezes tentaram matar a Cristo com a informação de que ele era Deus. Para eles não havia blasfêmia em se levantar contra Cristo. O que Paulo está dizendo agora que ele era um blasfemador, irmãos? Porque agora ele diz: Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque você só blasfema contra Deus se você o considera Deus. Ele se levantava contra Cristo e agora ele diz: eu me levantava contra Deus.
É desesperador você imaginar a alma de um homem dessa forma, irmãos. Eu blasfemava contra Deus, ainda mais, ele diz, perseguia a igreja, era insolente para com ambos. Ele diz, quanto a mim, no outro tempo, era assim que eu vivia. Frequentemente aqueles irmãos que têm a plena consciência do estado da sua alma, em algum momento da sua jornada, são aqueles que alcançarão misericórdia da parte de Deus. Mas por outro lado também há nessa mensagem uma esperança para a igreja. A grandeza do nosso pecado não é barreira para a nossa aceitação diante de Deus, de nem ser útil a Ele, se nós formos e estivermos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados. Não há pecado aqui. Por que é importante frisar o que Paulo vai frisar na sequência, irmãos? Ele diz o seguinte: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Veja, o apóstolo Paulo diz, irmãos, eu fiz isso aqui porque eu fiz tudo isso na minha ignorância. Entende, irmãos? Paulo está dizendo literalmente, o que eu fazia na minha ignorância. O pecado de alguém que comete o pecado não sabendo é menos terrível do que um pecado de alguém que sabe, de alguém que conhece. E esses termos que Paulo utiliza aqui sempre me chamaram muita atenção para um detalhe. Por que Cristo, na cruz do Calvário, àqueles que estavam matando, o Senhor disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não tinham entendimento, os seus olhos não tinham sido abertos. Eles não estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Thomas Boston disse uma vez, numa das suas obras, quando eu peco contra Deus, o Filho veio perdoar os meus pecados. Quando eu peco contra o Filho, o Espírito me convence do pecado. E ele diz, quando eu pego contra o Espírito, ninguém virá ao meu socorro. Por isso não há esperança para o pecado contra o Espírito Santo. E Paulo diz assim, eu fiz isso, irmãos, porque eu era ignorante. Lembra dos textos do Antigo Testamento, dos sacrifícios por pecado de ignorância, pecado que a pessoa não sabia. Havia sacrifício para aqueles pecados, mas para o pecado que não era por ignorância, o sacrifício era a própria pessoa, ela morria. Ele não tinha conhecimento de tais coisas, andava tão perto da verdade, tão longe. Paulo usa duas palavras para descrever ignorância e incredulidade. Ele diz assim, fiz na ignorância, na incredulidade. Matthew Henry disse, incredulidade
é o fundo, é a base do que os pecadores fazem de modo ignorante. A ignorância tem por base a incredulidade. Eles não creem que Deus vai puni-los. Eles não creem que Ele veio salvá-lo. Eles não creem que isso vai terminar mal. Eles não creem nas promessas. Eles fazem porque não creem. Eles não confiam nas palavras do Senhor. E aqui ele diz da abundante graça do Senhor Jesus Cristo no verso 14, irmãos. Quando ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. Era esse o meu estado, esse é o fundo do poço que eu me encontrava. Eu era um incrédulo. Mas transbordou a graça. Transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, perdoando os pecados. A conversão e a salvação dos pecadores são devidos exclusivamente à graça de Cristo, sua graça abundante, a graça que aparece no Evangelho, irmãos. É por isso que ele no verso seguinte diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que é digno de toda aceitação? O que é verdadeiro? O que é fiel aqui? Irmãos, ele resume o Evangelho. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Lembra do que nós vimos no verso 9? Tendo em vista que não se promulgou lei, não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores. O Evangelho veio para os pecadores, os transgressores. Enquanto você se encontra justo em você mesmo e na sua própria obra, você despreza o Evangelho de Cristo, você despreza aquilo que é digno de aceitação, aquilo que é fiel, como o apóstolo Paulo diz. Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, como lemos agora na nossa confissão de fé, assumiu, se tornou verdadeiro homem. Ele se fez carne e habitou entre nós, como João 1,14 diz. Ele veio ao mundo, não para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que coisa interessante, o seu caminho no mundo, irmãos, o seu caminho no mundo foi para buscar e encontrar os pecadores e salvá-los, todos aqueles que ele amou antes da fundação do mundo, que estavam perdidos. E a ratificação disso é que isso é fiel, isso é digno de aceitação. As boas novas, irmãos, isso é digno de toda aceitação. Isso é um dito que deve ser marcado, deve ser abraçado e confiado. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz: dos quais eu sou o principal. Cristo veio salvar aqueles que não podiam ajudar a si mesmos, aqueles que não tinham força, que eram escravos do pecado, blasfemadores, perseguidores. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores.
O principal dos pecadores pode tornar-se o principal dos santos, irmãos. O apóstolo Paulo foi instrumento de Deus. O poder da graça é tão glorioso que transformou um homem blasfemo em alguém que ama ao Senhor e reconhece que tudo aquilo que ele é fruto da graça de Deus na sua vida. A fidelidade que não pode ser esquecida. E para o encorajamento dos outros, irmãos, Paulo diz no verso 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Como o Senhor, o modelo de como o Senhor faz, o padrão que ele faz, irmãos. O que é que o Senhor faz aqui, literalmente, como o texto diz? Primeiro, veja só, Jesus mostra a sua longanimidade. O Senhor mostra como ele é paciente. Esse é o padrão para com aqueles que hão de crer nele. Ele é paciente para com os seus. E Paulo é um exemplo da paciência do Senhor, e que suportou provocações de Paulo, e suportou ameaças contra a igreja, execução contra o povo de Deus. O Senhor suportou tudo isso para mostrar a ele misericórdia, para mostrar o padrão da sua obra e do seu poder. Ele foi convertido ao cristianismo, irmãos. Ele foi convertido porque obteve misericórdia, não apenas por ele, mas também pelos outros, para servir de exemplo para os outros. Que padrão glorioso! O Senhor é paciente. Mas ainda, como o Senhor mostra, irmãos, a sua paciência também na conversão de grandes pecadores, como ele fez com o apóstolo Paulo. Ele é paciente em suportar o tempo da sua ignorância. Ele é paciente no momento exato para restaurá-lo. E ele mostra como padrão que aqueles que confiam e creem no Senhor Jesus Cristo, todos serão salvos. E todos os que creem em Cristo têm a vida eterna, têm a sua vida redimida pelo Senhor. Para que servisse eu mesmo de exemplo, o Senhor usa Paulo para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus. O principal dos pecadores. Porque, e como eu posso dizer que sou pecador hoje dessa forma, irmãos? Como é que Paulo olha para o que ele fez lá atrás de modo tão terrível? Ele só visita essas informações porque já não há mais desespero na sua alma, porque de fato seus pecados foram perdoados. E ali foi levantado vamos chamar assim, um monumento da misericórdia. Eu não recebi o que eu era digno de receber. Não me foi dado o que eu deveria receber. Eu recebi misericórdia
O Senhor me deu misericórdia. Eu merecia o inferno e Ele me deu misericórdia. E ele exalta a obra de Cristo e diz: isso é para o bem da igreja. Percebe, irmãos, ainda, mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Esse é o modelo, crer para a vida eterna. E aí ele encerra a sessão, irmão, dizendo: ao Rei eterno, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. A glória é a graça que recebemos quando nós encontramos Deus, irmãos, e conseguimos encontrar o seu perdão, e as misericórdias nos alcançaram. O fato de Deus ter sido misericordioso para com você deve alargar o seu louvor a Deus. O Deus eterno não me deu o que eu merecia. A Ele seja o louvor pelos séculos dos séculos. Quando Ele perdoa os meus pecados, eu preciso dizer: Tu és eterno, Senhor. Tu és imortal, Tu és invisível. Os seus atributos estão diante dos meus olhos, os meus pensamentos são elevadíssimos, são aumentados. O meu pensamento não é o pensamento para baixo, é para cima. Os meus pensamentos agora contemplam aquele que é santo, eterno, imutável, invisível, e que teve misericórdia de mim, que se compadeceu de mim, que perdoou os meus pecados. Quanto mais as misericórdias de Deus se manifestam a nós, mais eu devo admirar os seus atributos. Ele é eterno, Ele não tem começo de dias, não tem fim. Ele é imutável, Ele é o ancião de dias, Ele é imortal. Ele é o Pai da eternidade, somente Ele tem imortalidade, Ele não pode morrer, só Ele não pode morrer, Ele é invisível, ninguém pode vê-lo com os olhos mortais. Ele habita em luz que o homem não pode se aproximar, porque Ele me concedeu aquilo que eu não podia alcançar com a minha própria força. O que Ele fez de Paulo, irmãos, motivo de louvor e glória ao seu nome. E Paulo, dizendo isso, ele está olhando para a igreja e falando com todas as letras: que falso profeta almeja isso? Que falso profeta deseja a glória de Deus, o poder de Deus, a força de Deus e a adoração a esse Deus? Que falso profeta? Nenhum. Só os que são verdadeiramente chamados por Deus.
Já parou para pensar, irmãos, como que no culto público, louvor e exaltação a Deus não vai fluir simplesmente de uma adoração antropocêntrica, voltada para o homem, para os seus desejos, para os seus apetites, para os seus prazeres, desejo gananciosos. Você acha que é isso que vai produzir louvor? O que produziu louvor nos lábios de Paulo e exemplo para a igreja foi reconhecer que nada somos, que nada temos, que tudo o que somos e temos é fruto da misericórdia de Deus. Os nossos pecados os grandes pecados do nosso coração, perdoados pelo Senhor, devem produzir na igreja louvor sem fim. Só Tu és digno, Senhor. Lembra das palavras de Apocalipse 5 que lemos na Santa Convocação? Só Tu és digno, o Cordeiro que foi morto, de receber o louvor, a honra, a glória, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Só Ele é digno de receber toda a adoração. E é isso que Paulo diz: a doutrina da graça produzirá culto verdadeiro ao Senhor. Mas deixa eu me dirigir a você que não conhece a Cristo hoje, e cujo pecado e a sua vida tem sido de iniquidade profunda, ou até mesmo você é membro dessa igreja, ou de uma outra igreja, ou até mesmo você já foi batizado e talvez até participará da mesa do Senhor, quem sabe, ou até mesmo alguém que é crente há muito tempo e está vivendo na iniquidade tão profunda, mazela de alma, impureza sexual, adultério, prostituição, pornografia. A você que não conhece a Cristo, corra para o Senhor hoje. O que Ele fez com Paulo, Ele tem poder para fazer com todos aqueles que são seus. Venha para Cristo hoje. Mas cuidado, irmão, conhecendo a Deus, blasfemando contra Deus, cuidado, para você não ser encontrado sem esperança no último dia. Cuidado. Volte-se urgentemente ao Senhor. E a todos nós que estamos em Cristo Jesus, irmãos, tudo que o Senhor tem feito por nós deve produzir em nós motivo de louvor e adoração ao seu nome, de conhecimento de quem Ele é, das obras que Ele fez por nós. Podemos dizer que o nosso fim principal é conhecer a Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim da nossa vida. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua palavra e sermos, Senhor, por Ti mesmos, desafiados
a vivermos uma vida santa e obediência ao Teu nome. Opera pelo poder do Teu Espírito a salvação na nossa vida, Senhor. Muda a nossa sorte. Quando nós nos aproximaremos agora da mesa do Senhor, para participarmos da Santa Ceia, da ceia do Senhor. Abençoa a Tua igreja. Fortalece a nossa fé. Enche-nos de esperança, Senhor. Lembrando pelo sacrifício de Cristo o que o Senhor fez por nós. O que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.